Olá, boa tarde a todos. O Jornal da Alterosa está no ar. Eu sou Etel Corrêa e te agradeço mais uma vez pela companhia. Obrigada por me deixar entrar na sua casa. E a gente abre a edição de hoje falando sobre o clima tenso no bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte, onde 3 homens morreram em confronto com a Polícia Civil na tarde passada e outro ficou ferido. A troca de tiros foi durante o cerco montado pelos policiais para prender suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios. Na Operação Círculo do Fogo também foram apreendidas drogas, armas e 9 pessoas foram presas. O Rangel Faula voltou hoje ao local e mostra a situação. Um dia depois de tanto tumulto, o bairro vive um clima de tensão, tudo vazio, ninguém fala. É o medo que domina os moradores. Quem vive neste quarteirão da rua Carlos Estevão, aqui no Tupi, viveu momentos de muito nervosismo nesta segunda-feira. Uma operação da Polícia Civil de combate ao crime terminou com a morte de 3 bandidos, que trocaram tiros com os investigadores. Rua lotada, dezenas de policiais com armas pesadas, viaturas a perder de vista e muitas, mas muitas marcas de tiros. Nos muros, nos portões e principalmente nos veículos. O dos bandidos ficou todo marcado. O carro ainda estava com a frente danificada. 2 viaturas descaracterizadas também foram atingidas por vários disparos. Olha o estrago no para-brisa de uma delas. Os tiros também acertaram este carro de um morador que estava estacionado. 2 corpos ficaram dentro do pálio dos criminosos. Um terceiro estava caído do lado de fora. Parentes se desesperaram. Tudo começou depois que o carro dos 3 homens foi fechado pela viatura. Segundo a Polícia Civil, os bandidos foram os primeiros a dar os tiros. Os investigadores revidaram. Outros 2 rapazes foram presos. Além das armas, foi apreendido um colete à prova de balas. Os policiais também encontraram com os bandidos um uniforme dos Correios e outro da Polícia Civil. A operação foi a segunda feita aqui no Tupi nos últimos dias. Na semana passada foram presas 8 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Com elas foram apreendidos 20 quilos de cocaína e crack, além de armas de fogo de grosso calibre. Depois disso, os policiais continuaram no bairro para prender mais um integrante da quadrilha, que também seria responsável por vários homicídios na região. Nesta terça-feira, os delegados divulgariam detalhes do que aconteceu. Só que as investigações ainda continuam e a polícia decidiu falar sobre o caso somente amanhã. Gente, esse local aí é realmente complicado, nós já estivemos várias vezes lá e nessa hora dá muita dó das famílias, viu? Porque ninguém cria filho para virar criminoso, mas quando a pessoa entra nessa vida, o fim já é previsto. É o que eu sempre digo aqui, é cadeia ou caixão. Infelizmente, a vida do criminoso é curta e em muitos casos, em alguns casos, aliás, a gente vê que alguém consegue sair da criminalidade violenta, mas isso é muito raro, porque o tráfico não gosta de perder nem os soldados dele, do tráfico, nem o material que a polícia leva numa operação dessa. É melhor não experimentar. A gente viu que o pessoal tinha disposição para atirar aí e outras pessoas inocentes, poderiam até ter morrido. O delegado João Prata, responsável pela operação, marcou então para amanhã uma entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre essa organização criminosa que estava sendo investigada e a gente vai trazer para você. O homem ferido permanece internado. Bombeiros de Minas usam helicóptero da Polícia Civil para socorrer vítimas. Enquanto isso, aeronaves da corporação, que deveriam ser usadas para o socorro em situação grave, estão parados no hangar. Um deles custou bem caro aos cofres públicos e ainda não levantou o voo. A falta de combustível é um dos motivos para o transtorno. Veja agora com Eloy Oliveira. No Batalhão de Operações Aéreas no aeroporto da Pampulha, nenhuma movimentação das aeronaves que deveriam estar à disposição para atender os chamados urgentes. 2 helicópteros Arcanjo estão parados no interior deste hangar. Segundo fontes ligadas à corporação e que foram ouvidas pela TV Alterosa, eles não estão voando por falta de combustível. Essas mesmas fontes apontaram uma falha no planejamento do governo para o repasse do dinheiro. O problema estaria acontecendo há uma semana. As aeronaves do Corpo de Bombeiros só são utilizadas em casos de extrema gravidade. Por mês, em média, o Batalhão de Operações Aéreas realiza pelo menos 15 voos para atender esse tipo de ocorrência. Agora, sem combustível para poder voar, eles estão tendo que pedir emprestado um helicóptero da Polícia Civil.
E foi o que aconteceu neste fim de semana. O ciclista Generson Vilarino Souto, de 23 anos, sofreu um grave acidente quando fazia trilha de bicicleta próximo à Serra do Rola Moça, em Nova Lima. Ele bateu a cabeça e quebrou as pernas. Uma viatura de resgate dos bombeiros foi ao local para fazer o atendimento. A vítima precisava ser transferida com urgência para o Hospital João 23, mas teve que aguardar a chegada do helicóptero da Polícia Civil. Outra aeronave que poderia ser usada, mas que está parada há 2 meses, é esta aqui. O helicóptero EC-135 é uma espécie de UTI aérea e foi comprada pela Secretaria Estadual de Saúde. Tem capacidade para transportar até 11 pessoas, sendo 2 pacientes simultaneamente. Ele custou aos cofres públicos 34 milhões de reais e foi adquirido para atuar na Copa do Mundo, mas até hoje não foi usado por atrasos nos processos de licitação para serviços de manutenção e abastecimento. A aeronave ficaria sob os cuidados do Corpo de Bombeiros. O novo comandante da corporação prometeu agilizar o processo para colocar o novo helicóptero em operação. Nós já sabemos da existência do helicóptero, é um helicóptero de uma gestão anterior. Nós vamos trabalhando junto com o governo para verificar e colocar essa aeronave de forma mais rápida à disposição da comunidade mineira. Tomara, né? Os bombeiros fazem importante trabalho junto à população e a gente espera que isso aconteça o quanto antes, né? Eles merecem poder usar os equipamentos que têm nas horas de necessidade. Essa aeronave aí, por exemplo, olha, pode atender a 2 pessoas, 2 feridos de uma vez. Em nota, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que aguarda para os próximos dias o repasse do crédito financeiro para manutenção de combustível, combustível e serviços que eles têm em vigência. E aí a situação deverá ser normalizada. Também informou que existe um trabalho integrado dos bombeiros com as polícias civil e militar, o que resguarda o atendimento à população. Com certeza. Um incêndio destruiu uma loja de bolsas em Uberlândia na noite dessa segunda. Veja agora as imagens impressionantes do fogo. Polícia Militar e equipe dos bombeiros acionados aqui a Quintino Bocaiúva com a Avenida Afonso Pena. Um incêndio aqui de grandes proporções. Na parte interna aqui dessa loja, muito fogo. É uma loja de bolsas, na verdade. Grande dificuldade devido aos produtos inflamáveis na parte interna. Bom, a equipe dos bombeiros agora vai se utilizar da escada Magiros, né? Para tentar atingir a parte superior, Max, lá de cima da loja, onde há ainda muita fumaça no local. Muito cuidado, entendeu? Relaxa, tranquilo. Cuidado que eu quero, como calor. Se o temperador está demais, recua. E a loja vizinha começa a retirada dos materiais. Na verdade, aqui são roupas, vestimentas que estão sendo tiradas daqui, com receio de que o fogo se alastre para essa loja vizinha. Chamas são intensas, e principalmente na parte interna, lá no fundo, nós temos imagens de tudo isso aí e o trabalho intenso. Com a gente, proprietário da loja, seu Antônio Pereira, conhecido como Toninho, né, Toninho? Felizmente aí um prejuízo grande. Com certeza, né, porque estava sem seguro, né, então foi tudo embora. O senhor suspeita que pode ter acontecido, pane elétrica? Não tenho nem ideia, viu, cara? Se foi pane elétrica, nada, eu estava até dormindo já em casa, né? Deve estar o fogo no depósito lá já e tá indo embora. Mas eu vou ter fé em Deus, que Deus vai me dar a vida e eu vou lutar de novo. Bom, nessa galeria aqui na Avenida Quintino Bocaiúva, eles estão desligando a parte elétrica, né? A energia elétrica, que pode ser aí um dos motivos que deu causa a este incêndio. Nós já conseguimos controlar o incêndio no prédio principal e agora iniciamos o combate aqui pela Quintino Bocaiúva, né, num segundo foco. Tudo. Trabalho de 10 anos. 10 anos é a hora que a loja mais trabalha agora, final do ano, volta às aulas, viagem, pois. Duro, né? Ainda bem que ninguém se feriu. Moradores de uma rua de terra cheia de buracos e lixo na região metropolitana de Belo Horizonte já não sabem mais a quem recorrer. Eles vivem abandonados no meio do jogo de empurra-empurra entre 2 prefeituras. O Alô Alterosa foi lá dar voz aos cidadãos que pagam imposto e merecem respeito. Alô
Alterosa, o nosso destino hoje é o bairro Nova Contagem. E o problema é sério. Os moradores foram lá na prefeitura reclamar da rua e disseram para eles que aqui pertence a Esmeraldas. Só que olha esse detalhe aqui ao lado. O endereço que vem em todas as cobranças é de Contagem. E aquele povo ali já não aguenta mais tanto jogo de empurra. Nós estamos indignados com a rua Novo Horizonte, que está em situações precárias. Infelizmente nós não temos asfalto, nós não temos nenhum atendimento da Prefeitura de Contagem. Nós queremos a presença do prefeito, vem aqui na nossa rua, põe asfalto para nós, que é o mínimo que nós merecemos aqui. Queremos asfalto! Queremos asfalto! Queremos asfalto! Eu quero saber quem já não aguenta mais essa situação aqui. Já tá insuportável ou não tá? Na hora de jogar bola aqui tem jeito? Não. Nunca teve jeito. Nunca teve jeito de jogar bola. Com esse monte de buraco aqui, passa carro? Só se for carroça. No máximo. No máximo. Carroça e mais nada. E o cavalo ainda reclama? Não, reclama. Ainda fica balançando as orelhas, ainda balançando a cabeça. Não é possível uma coisa dessa. E o senhor, já tem quantos anos que o senhor vê essa situação do mesmo jeito aqui? Ah, deve ter uns 20 anos. Ninguém veio aqui nessa época toda? Ninguém não veio. A gente vai lá, reclama, eu já fui várias vezes, peguei conta de luz, conta de água e levei lá e reclamei, eles não deram a mínima. E olha o tamanho do buraco, cabem no mínimo 100 repórteres aqui dentro. Agora, lixo e mato já tem de sobra. Alguém já caiu nesse buracão aqui que está consumindo a rua? Várias vezes, já caiu muita gente aí. E enquanto não consertar, vai continuar acontecendo isso aí, um acidente grave aqui, com criança principalmente. Olha o tamanho do buraco, com a chuva isso aqui vai aumentar, né? Bem mais, vai piorar bem mais isso aqui. Então com a chuva vai só aumentando, sem contar a escada, o lixão ali, é um absurdo aquele lixão ali. Para andar aqui tem que andar com muito cuidado, é risco de cair, tornar a machucar. Igual eu já caí aqui umas 3 vezes. Porque não tem firmeza na perna esquerda. E eu vejo que o senhor fica muito triste com essa situação, né? Fico muito triste, muito revoltado, que passa política, nada de arrumar. Todo mundo vota de boa vontade nos prefeitos. Passa outra política e a situação continua a mesma. Não temos nada de melhora. Para sair de casa, para se locomover aqui em meio a esses buracos, o senhor precisa da ajuda de outra pessoa? É preciso, só tem que ser com claro. Se for escurecer um pouquinho, eu não consigo. Já não temos mais paciência, não aguentamos mais esperar. Precisamos de uma ajuda. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! Pois é, pessoal, a Prefeitura de Contagem disse que a rua fica na divisa com Esmeraldas e que a parte dele já foi asfaltada. A assessoria de imprensa de Contagem informou que vai entrar em contato com os órgãos responsáveis lá em Esmeraldas para definirem que obras podem ser feitas para beneficiar os moradores. Nós também tentamos falar com a Prefeitura de Contagem, mas eles não nos deram respostas. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas num acidente entre um carro e um caminhão na BR-116 em Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce. Eles voltavam do velório de um parente. Um amontoado de ferro retorcido foi o que restou do carro de passeio. Nele viajavam 5 pessoas. O motorista e o passageiro ao lado ficaram presos às ferragens. José Guilherme, que dirigia o veículo, morreu ainda no local do acidente. Uma mulher que estava no banco de trás também não resistiu aos ferimentos. Sônia Teixeira dos Santos, de 27 anos, e Hudson Fernandes, de 25, foram levados pelos bombeiros até o hospital de Valadares em estado grave. Um outro homem que também estava no carro foi socorrido pelo SAMU. O motorista do caminhão não ficou gravemente ferido.
O acidente foi na BR-116, próximo à cidade de Frei Inocêncio, a 40 quilômetros de Valadares. O carro bateu de frente com este caminhão carregado com hortifruti. Segundo o patrulheiro da PRF, o motorista do carro teria tentado fazer uma ultrapassagem forçada. O caminhoneiro, na tentativa de evitar a batida, saiu para o acostamento e foi parar no meio do mato. Ultrapassagem forçada, né? O motorista costuma acreditar que dá, na dúvida, não deve insistir na ultrapassagem. No caso aqui, acredito que ele tenha tido excesso de confiança, que talvez desse para concluir a ultrapassagem, mas não logrou êxito. O trânsito ficou lento e funcionou em meia pista durante a madrugada. Acidente feio, hein? As 3 vítimas que foram levadas para o Hospital Municipal de Valadares estão em estado grave. Elas são de Contagem, estavam em Nova Módica, no velório de um parente. E sobre a matéria que eu dei há pouco, a gente não conseguiu falar, foi com a Prefeitura de Esmeraldas, viu, gente? Desculpa aí, Contagem, é a Prefeitura de Esmeraldas que nos deve uma resposta. Um médico que trabalhava para a Prefeitura de Belo Horizonte caiu do prédio onde morava nessa manhã, na região sul da capital. A polícia vai investigar o que aconteceu. O médico morava neste prédio na rua Curitiba, no bairro de Lourdes. Segundo a polícia, a queda foi do 11º andar. O corpo foi encontrado no estacionamento. Foi a mulher dele que chamou a PM. Ela contou que o marido saiu do quarto no meio da madrugada e desapareceu. Como ele não retornou por volta das 5 horas, ela se deu conta do sumiço dele, fez contato com o genro, fez contato com a filha dele. Eles vieram até aqui e começaram a procurar por ele. Como não o encontraram, minutos depois já se deram conta que ele estava caído na garagem do prédio. José Eduardo Marques Peçanha tinha 63 anos. Trabalhava na Prefeitura de Belo Horizonte, no Serviço de Controle de Zoonoses. Já foi também servidor do governo do estado. Parentes e amigos dele não quiseram gravar entrevista. A perícia esteve aqui e descartou a possibilidade do homem ter sido assassinado. As investigações vão se concentrar em 2 hipóteses: queda acidental e suicídio. O laudo que vai apontar a causa da morte deve ficar pronto em 30 dias. A família se reservou no direito de falar se ele tinha ou não algum problema, e só passou que não sabe realmente o que aconteceu. Ontem você viu aqui no Jornal do Alterosa a denúncia exclusiva feita por uma funcionária da Secretaria de Saúde de Contagem sobre a falta de ambulâncias do SAMU no município e que um homem morreu após. Segundo a polícia, segundo a família, esperar por cerca de 40 minutos pela ambulância de socorro. O enterro dele será agora à tarde no cemitério Nossa Senhora da Glória, no bairro Flamingo. E a família, gente, está revoltada. Tristeza e revolta no velório de Ronaldo Rodrigues de Castro, de 46 anos. Ele passou mal em casa e teve uma parada cardíaca. André estava com o marido e chamou o SAMU. Não vinha ninguém. Quando chegou, foi depois de 40 minutos. Aí chegou, não tinha oxigênio para ele, eles tiveram que tombar a garrafa para ver se tinha um resto. O aparelho que foi na boca dele para bombear estava quebrado, a moça custou segurar do SAMU. Eles não estavam sabendo abrir a maca para pôr ele. Tiveram que muita gente, os vizinhos, ajudar a pôr ele lá dentro. O Jornal da Alterosa acompanhou a chegada de Ronaldo ao hospital. Está chegando com parada cardíaca e vem uma ambulância que não é apropriada para esse transporte. De acordo com uma fonte que trabalha no SAMU, o paciente deveria ter sido transportado em uma ambulância de suporte avançado, que conta com equipamentos imprescindíveis para atendimentos a vítimas que correm risco de vida. Ainda segundo a fonte, na equipe que socorreu o Ronaldo, não havia médico nem enfermeiro. Foram técnicos de enfermagem que prestaram os primeiros socorros. E em casos de urgência como o dele, a presença do médico é fundamental. Essa estudante de farmácia, vizinha da vítima, também ajudou no socorro. Eu lembro que a técnica de enfermagem ainda perguntou, é para mim fazer adrenalina ou não? Parece que o médico que orientou do outro lado, não tinha um médico no socorro junto, que era o ideal, né?
A funcionária da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem revelou também que o paciente foi transportado na ambulância improvisada porque até essa segunda-feira a maioria dos veículos do SAMU estava no conserto. São 7 ambulâncias, 2 de suporte avançado e 5 de suporte básico. Dessas ambulâncias, a de suporte avançado, uma estava com problemas mecânicos e das 5 de suporte básico, 4 se encontram estragadas. Nessa segunda-feira, estivemos na oficina para onde as ambulâncias foram levadas e havia 8 no local. Hoje, 6 continuam em manutenção. O dono da oficina, no entanto, preferiu não informar se os veículos pertencem ao município de Contagem, já que ele também presta serviço para Betim. E foi só voltarmos ao Hospital Municipal de Contagem para encontrarmos mais denúncias. Esta mulher disse que o irmão dela foi atropelado nessa madrugada e o SAMU não foi prestar atendimento. Ficou mais de 1 hora esperando o SAMU, a gente ligando para o SAMU, ligando para o 193, ligando, por fim o SAMU avisou que não tinha ambulância. A gente teve que ligar para o Corpo de Bombeiro, e buscar, para desviar uma viatura lá de Belo Horizonte para vir buscar ele. Meu marido morreu por negligência do SAMU. A Secretaria de Contagem afirma que a ambulância chegou em 20 minutos e que é uma UTI móvel com todos os equipamentos necessários para o atendimento, com o desfibrilador que foi usado. De acordo com a Prefeitura, as ambulâncias do SAMU rodam em média 12 mil quilômetros por mês. Portanto, a manutenção deve ser feita regularmente. Atualmente, 4 estão em funcionamento e 4 em manutenção. A previsão é de que todas voltem a operar amanhã. Mas com tanta denúncia, né? Tem que apurar isso aí, né? E a previsão é de mais calor em todo o estado na capital. Os termômetros podem bater recorde hoje. Enquanto a temperatura aumenta, a umidade fica lá embaixo. O repórter Tiago Borges está ao vivo com o meteorologista Rui Brando dos Reis, que tem mais informações. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Etel. E foi logo já no primeiro dia do ano que os termômetros registraram 33,9 graus. Nós estamos há 3 semanas sem chuva. Rui Branco, o que está acontecendo? Qual que é a explicação? Olha, nós estamos aí com uma forte massa de ar quente atuando no estado de Minas Gerais. Ela está dificultando a formação de nuvens que possam provocar aquelas famosas chuvas de verão e também está causando um bloqueio à chegada de frentes frias. Agora, tudo é efeito do aquecimento global. Nesse período acontece mesmo de ficar uns dias sem chuva, que é esse veranico, mas está mais grave esse ano? Está mais grave. Nós temos observado que nos últimos 3 anos os veranicos estão mais graves aqui no estado de Minas Gerais. Normalmente o veranico ele dá uma sequência de 7 a 10 dias sem chuva. Nos últimos anos nós temos visto aí que até 30 dias sem chuvas aqui no estado. Existe previsão que até quando fica assim? Olha, para os próximos dias não há nenhuma previsão de ocorrência de chuvas significativas em boa parte de Minas Gerais e principalmente aqui na região metropolitana. As chuvas de São Paulo podem chegar aqui? Olha, somente no sul do estado que nós podemos ter pancadas de chuvas isoladas, mas na região metropolitana não devemos ter chuvas significativas até o final do mês. Obrigado então ao meteorologista Rui Brando dos Reis. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para todo o estado. Terça-feira, o tempo segue estável devido a uma massa de ar quente que permanece sobre o estado. O alerta é para a umidade do ar, que fica abaixo dos 30% em grande parte dos municípios. Em Belo Horizonte, o dia será ensolarado e a temperatura pode atingir os 33 graus. Em Contagem, máxima de 35. 27 em Diamantina. 28 em Porteirinha. E em Ipatinga, máxima de 30 graus. Você vê agora uma imagem ao vivo de Belo Horizonte, que está com céu claro e algumas nuvens. A temperatura é de 28 graus e a umidade relativa do ar está em 51%. Veja agora os cuidados que nós devemos ter com os olhos nestes dias de muito sol. Os raios ultravioletas são mais agressivos nessa época do ano e aumentam os riscos de queimaduras, irritações e doenças como a conjuntivite. Eita, água boa, pode se jogar mesmo, é verão, está bombando, tem calor de sobra. Eu amo o verão,
Então o clima, assim, acordar, ver esse céu e vir para esse clube. E nada de deixar o protetor solar de fora dessa curtição, hein? Tá certo, tem que proteger mesmo a pele para se divertir bastante com segurança no verão. Só que há um outro elemento nessa história que também merece muito o nosso cuidado. São os olhos que ficam expostos aos raios ultravioleta, que podem causar danos irreversíveis. E nesta época do ano, eles estão cada vez mais agressivos. E a moda verão faz toda a diferença. Chapéu e óculos dentro da piscina sempre. É o que protege mais o meu rosto, né? E os olhos também, que eu acho muito importante, que eu tenho o olho claro. Na hora de pegar aquela corzinha, tem que ficar de olho, bem protegido. A gente tem que proteger por causa dos raios, né? Dos raios solares, que são muito fortes, principalmente nesse horário que a gente não consegue vir muito cedo para o clube. Isso não sai da bolsa, né? Tá sempre comigo. Na hora que eu saio com sol, tá sempre com óculos. Caso contrário, o próximo verão não vai ser nada agradável. O médico explica por quê. O sol forte pode provocar doenças do lado de fora e também na parte interna dos olhos. O aparecimento de carne no olho, uma carne no olho que vai invadindo a córnea, isso a gente chama de pterígio, podem causar uma inflamação na córnea, que é essa parte anterior do olho, deixando o olho muito vermelho, irritado e doloroso. E mais internamente pode levar à catarata, que é a opacificação do cristalino, uma lente que nós temos dentro do olho. Então, olhos bem atentos às dicas. Não se expor à luz solar intensa no período de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Utilizar um boné, um chapéu, só com o chapéu com abas grandes, isso já impede que metade dos raios luminosos chegam aos olhos. E os óculos escuros são fundamentais que sejam utilizados, mas óculos escuros de qualidade. Então tá combinado, né? Vamos cuidar da visão. Outras notícias nos nossos noticiários à noite em todo o estado. Boa tarde para você e até amanhã. Daqui a pouquinho tem TV Verdade, hein? Aguarda aí. Tchau.